No nosso último encontro, nós começamos então a falar, estudar sobre doutrinação aqui no Missionários da Luz. E nós vimos que uma mãe do outro lado, uma mãe já socorrida, já amparada, desencarnada há muito tempo, está lá aflita, tentando socorrer na medida do possível, tentando uma intercessão pelo filho, junto dos irmãos que trabalham lá junto com Alexandre e especificamente junto de Alexandre também, né? Porque se Alexandre é o responsável. Então ela pede ajuda, ela fala, olha, já tem 10 anos que eu estou tentando com que o meu filho saia de onde ele se encontra. Meu filho, antes disso, a gente sabe que ele não tinha condições nenhuma, apesar da minha insistência, ele não tinha condições de ser socorrido porque ele continuava revoltado. Então, enquanto essa revolta se fizer presente, né, enquanto ela se faz presente, a gente sabe que o socorro é quase que impossível. É preciso ter consciência das coisas, de tudo ao redor, arrependimento, envolve uma série de questões. Só que agora o meu filho, eu percebo que ele está cansado. Ele está cansado de sofrer. E talvez é nesse cansaço que nós vamos encontrar a porta aberta para então adentrar. Para então agir. E eu vim saber que quem sabe vocês não possam trazê-lo até aqui, nessa casa espírita, para uma doutrinação. Para que ele então possa ouvir, conversar com algum encarnado, com a ajuda de vocês desencarnados, para que, quem sabe, ele possa acender uma luz e mudar o comportamento. E nos surpreende mais à frente em saber que esse filho dela era um padre. E um padre que leu o Evangelho, estudou o Evangelho, mas não viveu o Evangelho. Porque tem uma diferenciação muito grande. Viveu para a vaidade, para o luxo, usando-se de quê? Usando-se da igreja, do nome da religião, somente em benefício próprio. E aí, quando ele desencarna, ele se vê onde? Lá nas zonas umbralinas, com outros padres, né? Ou seja, afins que estavam na mesma situação, na mesma condição. A gente pode perceber, eles contam aqui, né? Que lá era um lugar escuro e parecia uma igreja. E eles continuavam fazendo as mesmas coisas que tinham aqui. E formavam grupos e captavam espíritos que acreditavam nessa mesma corrente enquanto encarnado e que também, por alguma razão, foi parar ali. E aí André Luiz chega, juntamente com Alexandre, com o Necésio, eles vão em 4, né? E Alexandre fala, olha, só Necésio vai se fazer visto, ou seja, ele só vai conseguir ver Necésio, porque Necésio também na outra reencarnação, assim como ele, também foi padre. Então a conversação ali vai estabelecer de uma forma bem melhor do que se fosse com a gente. Ele vai saber interpelar muito melhor do que a gente, né? E aí então nós vamos ver, né, a partir de agora, né, o desenrolar de onde aí nós paramos, tá? E André fala o seguinte, mais uma vez, senti a extensão e a magnitude dos serviços que aguardam os leais servidores de Jesus depois da morte do corpo físico. Então, o que é que André enfatiza pra gente aqui? André fala o seguinte, olha, mais uma vez, eu estou surpreso com o tamanho, com a complexidade do trabalho de que nossos irmãos espirituais
grupos espirituais como o de Alexandre, o trabalho que eles têm, né, para poder resgatar, trabalhar e ajudar um espírito. Então nós vamos continuando. Escutava com interesse a engenhosa pregação do dirigente desencarnado, quando o novo cooperador que nos acompanhava fez-nos ligeiro sinal, a alguma distância, interessado em não se imiscuir na multidão por causa da condição de visibilidade ao circunstante. Sinal esse a que Alexandre atendeu imediatamente, seguido pela genitora aflita e por mim. Então, onde eles estão? Eles estão lá nas zonas umbralinas, eles estão em 4, né? E um já fez sinal, né? Fez sinal para falar, um dos cooperadores que estavam com a gente, deu sinal para que a gente se aproximasse. E que a gente tivesse também cautela de não se perder ali diante daquela escuridão. Sinal este que Alexandre atendeu imediatamente, seguido pela genitora aflita, pela mãe, né? A mãe também os acompanhava. O companheiro localizara Marinho e chamava-nos ao trabalho. Então, ou seja, lá naquela igreja, aquela igreja escura, né? Eu posso dizer para vocês, imaginá-la como se fosse preto e branco. Porque todas as vezes que eu me desdobrei até uma região dessa, eu não consigo enxergar cor, né? Eu ainda não sei se essa cor não as tem ou se é, né? Porque eu vejo assim, né? Mas o Roberto sempre fala, porque é um lugar denso, pesado, né? A gente não encontra ali luz. Porque quando a luz se faz, dali eles têm consciência, dali eles saem, né? Mas enquanto assim não se tem, é um ambiente pesado e escuro. Então eu só consigo enxergar preto e branco. É como se fosse um cenário preto e branco de guerra mesmo. Você não vê cor, você vê casas ali, umas acabadas, umas por acabar, outras muito grandes, mas tudo muito escuro, tudo muito colorido, preto e branco, sem nenhum colorido, né? Em recanto escuro de uma das velhas dependências do templo, mantinha-se a pobre entidade em meditação. Então ele está narrando para a gente aqui onde Marinho estava. Ele estava lá num canto escuro daquela igreja e estava ali em meditação, parado. A mãe carinhosa aproximou-se e afagou-lhe a fronte. Todavia, o filho infortunado, como acontece à maioria dos homens terrestres em face da influência das almas superiores, apenas sentiu uma vaga alegria no coração. Avistou, porém, o nosso novo amigo, com o qual estabeleceu um interessante diálogo. Então, ou seja, a mãe, ao vê-lo, envolveu, né? Jogou sobre ele magnetização de carinho, de afeto. Mas como ele estava tão atordoado, e ele cita que da mesma forma acontece com a gente, quando nós estamos desequilibrados a certo ponto, é difícil a gente ter percepção do mundo espiritual, né? E aqui com ele da mesma forma. Então ele sentiu uma vaga alegria, mas ele não conseguia assimilar de onde vinha e o que era, né? E então foi que o Necésio, né, começou então um diálogo com ele. Logo após receber-lhe afetuosa saudação, perguntou Marinho surpreso: foi também padre? Sim, respondeu Necésio com simpatia. E olha lá o que Marinho pergunta para Necésio. Pertence aos submissos ou aos lutadores? Interrogou Marinho, né? Algo irônico, dando a entender que submisso compreendia todos os colegas cultivadores da humildade evangélica. Então, ou seja, a classe submissa era aquela que aceitava, né,
tudo que era imposto ali por aqueles padres que continuavam com o mesmo labor daqui da terra. E por lutadores, todos aqueles que, não encontrando a realidade espiritual segundo as falsas promessas do culto exterior, se achavam entregues à falta ingrata de revolta e desesperação. Então, ou seja, os lutadores eram aqueles que de alguma forma também queriam sair dali, mas não sabiam como. E estavam revoltados de uma certa forma, e por isso estavam lutando ali, mesmo que desesperados, sem rumo, sem saber para onde ir. Porque tudo aquilo que foi prometido, quando desencarnou, se viu num lugar adverso daquele em que ele acreditava que chegaria. Então ele descreve para nós duas classes presentes em zonas umbralinas, especificamente nesse local onde eles aí se encontravam, né? Os submissos e os lutadores. Os submissos, sim senhor, não senhor, vai seguindo. Vai ficar ali, ó, nem se sabe por quanto tempo. Os lutadores estão revoltados. Como assim? Como assim, quando eu estava lá na terra, me falaram isso e aquilo, e agora é tudo, eu vejo que é tudo ao contrário, eu estou em um local de sofrimento. Né? Eles vão questionar mais. Esses aí pode talvez expandir a consciência primeiro que os submissos e quem sabe, né? Se sobressair. E Necésio responde para Marinho: pertenço ao grupo da boa vontade, respondeu Necésio com inteligência. Incapaz de perceber a nossa presença ao seu lado, Marinho fixou o nosso companheiro com sarcasmo e tristeza simultânea e perguntou: a que me procura? O que você quer comigo? Soube que você, meu amigo, experimenta certas dificuldades íntimas que também venho sofrendo. Olha aí a inteligência de Necésio. Às vezes o interlocutor precisa, né, de uma inteligência, ou seja, precisa ter um olhar um pouco mais acima daquele ao qual ele vai ajudar. E olha a inteligência de Necésio. Quando ele pergunta: o que você quer comigo? Não, eu sei da sua condição. Eu sei da forma que você se sente. E eu estou passando pela mesma coisa. Necésio está passando pela mesma coisa? Não. Mas Necésio, nesse momento, por necessidade, se iguala a ele. Para que ele, então, possa perceber o seguinte: olha, ele também está vulnerável tanto quanto a mim. Então, deixa eu me agrupar, deixa eu chegar para junto dele. Essa era a intenção de Necésio. A dificuldade para conhecer o bem e o cansaço da permanência no mal, a necessidade de afeições e o tédio das companhias inferiores representaram para mim padecimentos enormes. Enquanto o sacerdote triste mudava de expressão fisionômica, Necésio continuava: é bem amargo reconhecer a impossibilidade de vivermos sem esperança, conservando ao mesmo tempo o desencanto de viver. Oh, sim, é verdade, disse Marinho. E por que não trabalharmos contra isto? Ou seja, né? Olha, essa condição aqui está muito ruim. Nos falta esperança. É uma angústia muito grande. Por que a gente não trabalha contra esses sentimentos e contra tudo isso que está aí dentro de nós, nos trazendo essa angústia
essa tristeza e essa falta de esperança. E ele fala, mas como? E olha lá, prometeram-nos na terra um céu aberto aos nossos títulos, e a morte nos revelou situações francamente opostas. Não ministrávamos nós os sacramentos? Não fomos revestidos do poder? Confiaram-nos dominações e impuseram-nos aqui humilhações angustiosas. Para quem apelar? Insubordinar-se agora é um dever. E ele nos mostra aqui que ele era um dos que estavam no grupo do quê? Dos submissos, né? Quando ele fala o quê? Insubordinar-se agora é um dever. Ou seja, obedecer aqui aos que estão é a saída. Eu não tenho como fazer o que fazer. Lá na terra, eu, enquanto sacerdote, me ensinaram o seguinte, olha, você está revestido do poder de Deus. Pela missão aqui que você está exercendo, quando você desencarnar, você terá o céu. Então daí a gente vê que ele não tinha discernimento, não tinha entendimento, não conhecia nada sobre mundo espiritual. E quando eu falo em conhecer do mundo espiritual, eu não falo tão somente em conhecer a doutrina espírita, mas conhecer realmente Deus e Jesus. Porque primeiro a gente sabe que Jesus está muito à nossa frente. E não é um cargo que nós ocupamos no mundo que vá nos fazer vencedores do outro lado. Os cargos do mundo é para a nossa sobrevivência e para, desde que a gente também possa pegar esse cargo e dele trabalhar na caridade e na beneficência, a gente assim o faça. Mas não quer dizer que esse nosso cargo aqui, seja ele qual for, é o mesmo que a gente vai ter do outro lado. E não é porque nós estamos aqui falando em nome de Deus que nós estamos salvos, né? O que importa é a nossa conduta. Por isso é importante a gente estuda, abstrai o conhecimento e traz para a vida prática. Porque senão de nada adianta. Se a gente não pega os ensinamentos e não coloca em prática, por mais difícil que seja. Porque muitos ensinamentos não são fáceis, porque nós ainda precisamos de muita evolução, de muito crescimento, para a gente poder exercitar tudo da forma que precisa. Mas ainda nós precisamos o quê? Tentar. Ponto a ponto. E a gente tem como exemplo o André. André mesmo. Chega no mundo espiritual achando que era médico, da mesma forma que seria um médico terreno, e dança, né? E dança. Notei que o nosso colaborador se prontificava a responder com argumentação sólida, de essência evangelizante, falando-lhe das vaidades terrestres, das interpretações arbitrárias do homem, no campo das leis divinas, mas antes que Necessio pudesse imprimir a conversação qualquer sinal de contenda, Alexandre advertiu-o bondosamente: não discuta. Então, ele tinha ali várias argumentações. Ele estava tentando argumentar, ele estava tentando encontrar uma justificativa do porquê que ele estaria ali, né? Ou seja, em momento nenhum ele olha para si. Em momento nenhum ele não olha para os seus erros. Em momento nenhum ele se propõe a uma autorreflexão. E Alexandre não estava sendo visto por Marinho. Sabiamente fala para Necessio, né? Não discuta. E aí vem um ensinamento para a gente também. Porque muitas vezes a gente está disposto a ajudar determinadas pessoas e essas pessoas não estão abertas ao aprendizado e à mudança.
Então, o que que a gente faz? Não discute. Por quê? Porque nas próprias andanças do caminho da vida, encontrará a oportunidade, ainda que na dor, de crescimento. E isso é com todos nós. Porque às vezes nós estamos dispostos a aprender e a ser aberto de um lado, mas para o outro nós estamos fechados, né? Nós também precisamos fazer em nós essa correção muitas das vezes. Então, quando a gente está para ajudar o outro e o outro não quer ver por si só, não discuta. O interpelado modificou a disposição e considerou com afabilidade. Sim, meu amigo, cada consciência tem suas lutas e problemas próprios. Não venho disputar a sua renovação compulsória, ou seja, eu não estou aqui para te obrigar a mudar, para te obrigar a renovar. Eu estou aqui, de uma certa forma, tentando abrir seus olhos. Incumbido por alguns amigos que se interessam pela sua felicidade em plano mais alto, venho convidá-lo para uma reunião. Então ele já disse, olha, eu não estou aqui para te obrigar à mudança, mas eu venho em pedido, em intercessão, sob intercessão de entes superiores que estão numa dimensão mais alta, que pede para que eu venha até aqui te chamá-lo para uma reunião. Desejarão acaso modificar o meu rumo como já tentaram? Perguntou Marinho. Naturalmente foram avisados de seu novo estado íntimo, aduziu Necécio decidido. E talvez pretendam oferecer-lhe vantagens novas. Quem sabe? O que ele está dizendo aqui? Olha, não é te modificar sem rumo, mas eles perceberam que está acontecendo uma mudança em você. E por essa mudança que possa estar acontecendo, é que eles pretendem te oferecer nova oportunidade. E quem sabe, você não indo até lá, seu horizonte não se amplie, você comece a ver essa situação de uma nova forma, de um novo jeito e possa então se endireitar. Marinho pensou alguns minutos e voltou a fazer indagações quanto aos seus prováveis benfeitores. O nosso companheiro, porém, informou com serenidade. Não dispomos de tempo para muitas elucidações. Creio que o amigo, como aconteceu comigo mesmo, lucrará muitíssimo. Entretanto, se deseja tentar uma solução para o seu caso, não podemos perder os minutos. Via-se que Marinho penetrava o terreno obscuro da indecisão. No entanto, sua genitora, sua mãe desencarnada, enlaçou-o com mais carinho, a pedir-lhe mentalmente que acompanhasse o mensageiro sem excitação. Impossibilitado de oferecer resistência àquela vigorosa imposição magnética do amor maternal, exclamou resoluto: vamos! Então veja bem, ele começou a questionar quem que eram esses entes queridos, e Necécio falou para ele, olha, nós não temos muito tempo. Se você quer essa oportunidade, nós não podemos perder os minutos. Ele começa a ficar indeciso, a mãe joga mais uma vez amor, carinho, e joga mentalmente para ele, sinalizando que aceite o convite, para que ele possa acompanhar o irmão que está ali, conversando com ele. Necésio estendeu-lhe o braço de irmão
e retiramo-nos apressadamente por uma das pequenas portas laterais. Em breves minutos, penetrávamos o conhecido recinto de oração e trabalhos espirituais. Observei que muitos servidores de nossa esfera mantinham-se de mãos dadas, formando extensa corrente protetora da mesa consagrada aos serviços da noite. O quadro era para mim uma novidade. Então vamos lá. André chega à casa espírita e vê fato novo. Em volta da mesa de reunião mediúnica, tinha-se grande número de espíritos de mãos dadas ao redor da mesa. Formava-se ali uma corrente de magnetização. Então agora vocês podem entender, quando a gente vai numa casa espírita e fala assim, hoje eu vou fazer parte da corrente, né? É uma corrente de magnetização. Hoje eu não estou apto a fazer parte dessa corrente. Só que aqui ele está dizendo, né, André Luiz está falando especificamente do mundo espiritual. Porque a gente acha, né, que o trabalho espiritual começa numa casa espírita a hora que a casa determina um horário, né? E na verdade não é. Por isso é tão importante, gente, a questão da disciplina. A gente conhece uma casa espírita séria, a gente começa a saber se é séria ou não pela disciplina dos horários. Né? Os horários estão ali para ser cumpridos. Não é a qualquer hora que o médium quer chegar. Não é a qualquer hora para poder terminar. Né? As coisas têm início, tem hora para começar e tem hora para poder terminar. E aí a gente tem que ter um olhar sobre isso também. E isso não pode passar despercebido para nós, porque nós agora não somos mais ignorantes. Então, muito cuidado aonde a gente se adentra. Né? Casa espírita, com reunião aberta ao público, tem hora para começar e para terminar. Pode ser que precise ficar até mais tarde, mas que fique ali então a corrente mediúnica. Mas não coloque tantos outros, né, nessa vulnerabilidade de ficar aí atravessando noites e noites. A reunião aberta ao público precisa ter hora para iniciar e para terminar. O interlocutor pensou alguns minutos, tô lá embaixo, né? Alexandre, porém, explicou-me discreto. Então ele estava lá, né? Alexandre e André, para ele era novo, aquela corrente ali. Então Alexandre explica. Trata-se da cadeia magnética necessária à eficiência de nossa tarefa de doutrinação. Sem essa rede de força positiva que opera a vigilância indispensável, não teríamos elementos para conter as entidades perversas e teimosas. Né? Ou seja, esses, André, que estão aí em volta da mesa, criando esse círculo magnético, é para quê? Para que qualquer espírito que chegue aqui precisando de ajuda, ao adentrar aqui, porque eles vão adentrar lá dentro dessa corrente, nós vamos ver aqui, não possam o quê? Ir embora. É muito comum, e quem frequenta casa espírita e já frequentou sabe, que é muito comum quando chega uma pessoa, um encarnado, obsediado, é muito comum que quando começa os trabalhos, o que, é que ele faz? Ó, vai embora. Né? Sob influenciação daquele obsessor. Geralmente para não permanecer mesmo. Mas, se esse espírito que precisa de ajuda estiver dentro dessa circunferência magnética, ele não consegue sair e nenhum outro intruso consegue vir para poder atrapalhar os trabalhos.
O instrutor, porém, fez-me perceber que a hora não comportava conversações e, auxiliando Necessio, localizou Marinho dentro do círculo magnético, onde com surpresa verifiquei a presença de vários desencarnados sofredores, trazidos por outros pequenos grupos de amigos espirituais e que, por sua vez, aguardavam a oportunidade de doutrinação. Então, olha lá, né? Alexandre, auxiliando Necessio, colocou Marinho lá dentro desse círculo magnético. E o que André percebe? Que junto de Marinho existiam outros irmãos sofredores ali que precisavam de uma certa forma daquela reunião, daquela doutrinação, daquela conversação. Então, olha aí, né? Quantos irmãos nossos da espiritualidade não unem forças para poder ajudar. E olha, né? Um grupo de 4 vai trazendo um. Por isso que a gente sempre fala que a espiritualidade está trabalhando incessantemente, sempre trabalhou, né? Mas continua aí incessantemente, né? Nos trabalhos. E às vezes a gente acha que eles não têm o que fazer. Eles têm o que fazer e muito. Às vezes, muito mais do que nós. Às vezes a gente pode achar assim, nossa, minha rotina é exausta. Eles têm muito mais trabalho que nós. A diferença é que eles não têm o corpo físico para cansar, né? Mas que eles trabalham incessantemente, eles trabalham. Sentindo agora o ambiente em que se achava, Marinho quis recuar. Quis voltar, quis ir embora, mas não pôde. A fronteira vibratória estabelecida pelos nossos colaboradores, a reduzida distância da mesa da fraternidade, impedia-lhe a fuga. E ele logo exclama revoltado, né? Isso é um engano. E Necessio fala para ele, sossegue, espere. Poderá desabafar suas mágoas e ouvir a palavra compassiva de um orientador cristão ainda encarnado. E em seguida, quem sabe, talvez possa ver algum ente querido que se encontra em zonas mais altas, à espera do seu fortalecimento e iluminação. Tentou ir embora, né? E ele fala, olha, sossega, né? Espera. Quem sabe você não vai colher os benefícios dessa reunião. Quem sabe um dos benefícios dessa reunião é você conseguir ver um ente seu desencarnado que está em dimensão superior que pretende te ajudar. Não quero, não quero. Bradava o infeliz. Sabe assim a verdade, meu amigo? Perguntou-lhe o nosso companheiro com inflexão de ternura. Poderá adivinhar a procedência do socorro de hoje? Conseguirá lembrar-se de quem me enviou ao seu encontro? O sacerdote desencarnado fixou nele os olhos tomados de expressão terrível, mas Necessio, sem perder a calma, falou depois de uma pausa mais longa. Então, né, ele fala para ele, você sabe, você tem em mente quem está intercedendo por você? Quem poderia estar intercedendo por você? E ele olha, né, para Necessio, aquele olho bravo, furioso. E Necessio, ainda que sereno, diz para ele, sua mãe. Marinho escondeu os rostos nas mãos e começou um pranto angustioso. A esse tempo, secundado por diversos auxiliares, Alexandre prestava ao organismo de Otávia, lembra de Otávia? Aquela médium lá atrás, né? Que passa também por tantos problemas com o marido e que está ali de uma certa forma firme exercendo a sua missão, né? Então Alexandre prestava ao organismo dela, ajudava ao máximo, né, o organismo dela, de uma forma fraterna, em cotas abundantes de recursos magnéticos. Compreendi que, se para os fenômenos de intercâmbio com os desencarnados esclarecidos
era necessário o auxílio de nosso plano ao campo mediúnico, no caso presente, essa cooperação deveria ser muito maior em vista da condição dolorosa e lastimável dos comunicantes. Então, o que André está dizendo aqui para a gente? Está dizendo o seguinte, olha, se para um médium receber a comunicação de um espírito em zona superior, que vem do mesmo lugar que a gente vem, ou seja, equilibrado pelo menos, se ainda assim o médium necessita de muita ajuda nossa, nessa situação, que virar aqui em conversa, né, um espírito desequilibrado, raivoso, né, angustiado, o médium precisa de muito mais ajuda. Então, veja bem, médium é realmente apenas ajuda. Porque a maioria do trabalho está lá na espiritualidade. Nós vamos continuando. Com efeito, a médium Otávia recebia os mais vastos recursos magnéticos para a execução de sua tarefa. Daí a minutos, providenciava-se a incorporação de Marinho, que tomou a intermediária sobre forte excitação. Otávia, provisoriamente desligada dos veículos físicos, mantinha-se agora algo confusa, em vista de encontrar-se envolvida em fluidos desequilibrados. Então, lembra lá da incorporação? Né? O médium empresta, nesse caso da fala, empresta, né, as cordas vocais, o aparelho de comunicação, o espírito do médium afasta-se para que o outro possa, de uma certa forma, encostar e usar, né, esse aparelho. Só que lembra-se, o médium afasta-se semiconsciente. Então, quando ele vem para poder falar alguma coisa, Marinho, Otávia do outro lado fica confusa, porque a energia é densa, é pesada, é desequilibrada. Muito diferente daquele outro nosso irmão que nós vimos lá atrás. Dionísio, né? Salvo engano. Que veio com equilíbrio. Esse estava desequilibrado. Desequilibrado, não mostrando a mesma lucidez que observávamos, né, no caso anterior. Todavia, a assistência que recebia dos amigos de nosso plano era muito maior. Um instrutor de elevada condição hierárquica substituiu Alexandre junto da médium, passando o meu orientador a inspirar diretamente o colaborador encarnado que dirigia a reunião. O que ia conversar com os espíritos, né? Ou seja, o doutrinador. Alexandre estava ajudando Otávia de uma certa forma. Quando é chegado o momento da doutrinação, vem-se um ser mais elevado para poder ajudar Otávia. Alexandre se afasta de Otávia e vai ajudar, intuindo então quem? O doutrinador, para que possa obter maiores resultados. Então veja bem mais uma vez como o trabalho todo é a espiritualidade que faz, né? E o que eles traz para nós? A gente sabe que não é necessário o espírito vir até uma casa espírita para que ele possa ser socorrido. Mas na grande maioria das vezes há necessidade dos dois lados. A necessidade desse espírito em falar, e ele falando vai aguçar os demais. Ou seja, o espírito de uma certa forma está ali para ser doutrinado, para entrar naquela conversa e tentar expandir a sua consciência, enxergar os seus erros, tentar a mudança. E os que estão ali ouvindo, e os que estão no papel de doutrinador, percebendo os fatos e pensando, ops,
Deixa eu me corrigir enquanto é tempo para que eu não entre nesse mesmo caminho. Porque senão, meu final vai ser aquele ali também. Daqui a pouco sou eu que estou do outro lado. Então, ao mesmo tempo que um é doutrinado, o outro também se doutrina. Ou seja, ao mesmo tempo que um aprende, o outro ensina, existe também essa troca. O que está ensinando não só ensina, mas aprende também. E quando a gente aprende, a gente também cresce. Então, é uma troca de aprendizado. Cada um dentro daquilo que necessita aprender. Enquanto isto ocorria, vários ajudantes de serviço enquanto isto ocorria, vários ajudantes de serviço recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, inclusive as que fluíam abundantemente do organismo mediúnico, o que, embora não fosse novidade, me surpreendeu pelas características diferentes com que o trabalho era levado a efeito. Então, cada trabalho feito dentro de uma casa espírita, gente, tem uma essência, né? Cada trabalho é feito de um modo, cada trabalho tem, como diz assim, um modo de se operar. Então, para Alexandre era novo, que ele ainda não tinha visto doutrinação. Ele viu incorporação, ele viu os efeitos físicos, né? Ele viu a questão do ectoplasma, da materialização, mas isso para ele agora era novo. E ele percebeu-se o quê? Que trabalhadores estavam recolhendo energias dos encarnados. Trabalhadores desencarnados colhiam energias dos encarnados. E era uma energia diferente daquela lá atrás para a materialização. E por isso ele viu que estava diferente. Não pude conter e interpelei um amigo em atividade nesse setor e ele explicou: esse material representa vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos nossos irmãos perturbados e aflitos, ou para que materializem provisoriamente certas imagens ou quadros indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança nas almas infelizes. Então, ou seja, ele retira, né, energias mentais dos encarnados para também se fazer visíveis. Parece muito com a materialização, né? Mas é que ele fala, olha, a energia é diferente. Então, para que é essa energia? Aquele que vai vir aqui precisa de conversar, precisa de um diálogo. Às vezes a gente vai mostrar para ele um certo quadro. Por que a energia é diferente? Porque a materialização não vai se dar para nós encarnados. A materialização vai se dar para o desencarnado. Não é visíveis aos nossos olhos, né? Então, por isso a energia é diferente. Mas pega-se, coleta-se essa energia dos encarnados que ali está, para poder materializar para o desencarnado ou um ente, ou que às vezes naquele momento ele não consegue pelo estado que se encontra, né? Então precisa-se de uma dessa energia. Ou um quadro. Então eles já coletam e deixam ali para quando se precisar. Com os raios e energias de variada expressão emitidas pelo homem encarnado, podemos formar certos serviços de importância para todos aqueles que encontrem presos ao padrão vibratório do homem comum, não obstante permaneceram distantes do corpo físico. Compreendi a elucidação reconhecendo que, se é possível efetuar uma sessão de materialização para os companheiros encarnados, noutro sentido, a mesma tarefa poderia ser elevada a efeito para os irmãos desencarnados de condição inferior. Né? Que eu acabei de explicar, né? Então, da mesma forma que a coleta de energia do médium, do ectoplasma do médium para se materializar para os encarnados, existe a coleta de energia
para a materialização, para os desencarnados, aqueles que estão vindo aí de zona, né, inferior, de uma condição inferior, que ele ainda não consegue, né, ter essa visualização. É igual como a maioria de nós. Que às vezes, se não fosse a materialização, não conseguiria visualizar. Né? Da mesma forma, o desencarnado. Como ele ainda precisa de muito aprendizado pela situação inferior que ele se encontra momentaneamente, temporária, né? Porque a gente sabe que tudo é temporário. Eles também precisam passar por esse momento de ver determinadas coisas, né? Admirando a excelência e a amplitude das atividades dos nossos orientadores, fixei a minha atenção na palestra que se estabeleceu entre Marinho, incorporado em Otávia, e o doutrinador humano orientado intuitivamente por Alexandre. A princípio, o sacerdote demonstrava imenso desespero e pronunciava palavras fortes que lhe denunciavam a rebeldia. O interlocutor, contudo, falava-lhe com serenidade cristã, revelando-lhe a superioridade do evangelho vivido sobre o evangelho interpretado. Então, ou seja, né, aquele interlocutor, aquele doutrinador, sob influência de Alexandre, exercia ali o verdadeiro evangelho. Né? Quando ele fala aqui que revelava a todos, né, o quanto o evangelho vivido é superior ao interpretado. Né? Então ele estava exercendo ali a caridade. Ou seja, ele estava colocando na prática o que o evangelho escrito nos traz, dentro das interpretações que a gente faz. A certa altura da doutrinação, percebi que Alexandre chamava a si um dos diversos cooperadores que manipulavam os fluidos e forças recolhidos na sala e recomendou-lhe que ajudasse a genitora de Marinho a tornar-se visível para ele. Notei que a senhora desencarnada, com a ajuda de outros amigos, atendeu imediatamente ao passo que Alexandre, abandonando por momentos o seu posto junto ao doutrinador, aplicou passes magnéticos na região visual do comunicante, compreendendo então que ali se encontrava em jogo interessantes princípios de cooperação. A genitora amorosa resignava-se ao envolvimento em vibrações mais grosseiras por alguns minutos, enquanto o filho elevaria a percepção visual até o mais alto nível ao seu alcance para que pudesse efetuar um reencontro temporário de benéficas consequências para ele. Voltou Alexandre a fixar-se ao lado do dirigente e, com surpresa, ouvi que o amigo encarnado desafiava o exasperado comunicante, agindo francamente por intuição com a sua voz quente de sinceridade no ministério do amor fraternal. Observe em volta de si, meu irmão, exclamava o orientador comoventemente. Reconhece quem se encontra ao seu lado? Foi então que o sacerdote lançou um grito terrível. Minha mãe, disse ele alarmado de dor e de vergonha. Minha mãe. Por que não render-se ao amor de nosso Pai Celeste, meu filho? Então a mãe agora, com os recursos daquelas energias, né? Com a ajuda daqueles irmãos que ali trabalhavam, se fez ver para ele desencarnado. Às vezes, a gente vai numa casa espírita, principalmente nas sessões de desobsessão, ou então de alguém que vai tomar um passe e de repente é trazido, né, um espírito aí de uma região mais densa. E aí o que acontece? Muitos ficam sem saber, né, o que está acontecendo. Outros falam, é coisa do mal, né? Porque eles chegam ali atormentados. Né? Outros chegam chorando, outros chegam xingando, outros chegam querendo ir embora. Mas a gente precisa entender que ainda que os nossos olhos não vejam, está acontecendo um trabalho ali por detrás. E que embora não seja necessário um espírito vir
até uma casa espírita para ser socorrido, né? Existem as situações em que precisa dessa troca, né? Então a mãe se fez ver, o filho conseguiu ver. E olha que interessante, ambos desencarnados, mas por estarem em situações muito diferentes, o que estava em zona inferior não conseguia visualizar a mãe, que também estava em espírito. E aí foi feito um trabalho, foi feito passes, né, na região da visão, para que ele pudesse ver dentro daquele tempo necessário, visualizasse a mãe e a mãe pudesse conversar. Quem estava ali no centro espírita, quem estava ali naquela casa espírita, não ouviu uma palavra da mãe. Ouvia apenas o doutrinador conversando com o espírito que estava ali presente, mas sem saber o que acontecia, né? Nós encarnados sem saber o que acontecia ao redor. E a mãe disse, né? Vamos lá mais uma vez. Por que não render-se ao amor de nosso Pai Celeste, meu filho? Disse a genitora emocionada, abraçando-o. Chega de vãs discussões e de contendas intelectuais. Marinho, a porta de nossas ilusões terrenas cerrou-se com os nossos olhos físicos. Não transfira para cá nossos velhos enganos. Atenda-me, não se revolte mais. Humilhe-se diante da verdade. Não me faça sofrer por mais tempo. Os encarnados presentes viam-se tão somente o corpo de Otávia, dominado pelo sacerdote que lhes era invisível, quase arrebentar-se de soluços atrozes, mas nós víamos além. A nobre senhora desencarnada postou-se ao lado do filho e começou a beijá-lo em lágrimas de reconhecimento e amor. Pranto copioso identificava-os. Cobrando forças novas, a genitora continuou. Perdoe-me, filho querido, se noutra época induziu seu coração a responsabilidades eclesiásticas, modificando o curso de suas tendências. Suas lutas de agora atingem minha alma angustiada. Seja forte, Marinho, e ajude-me. Desvencilhe-se dos maus companheiros. Não vale rebelar-se. Nunca fugiremos à lei do eterno. Onde você estiver, a voz divina se fará no íntimo da consciência. Nesse momento, observei que o sacerdote recordou instintivamente os amigos tocados de profundo receio. Agora que reencontrava a mãezinha carinhosa e devotada a Deus, que sentia a vibração confortadora do ambiente de fraternidade e fé, sentia medo de regressar ao convívio dos colegas endurecidos no mal. Apertou a mão da mãe confiante e perguntou: ó, minha mãe, posso acompanhá-la para sempre? O espírito amorável contemplou-o com redobrado amor através do véu do pranto e respondeu: por enquanto não, meu filho. Poderá você distanciar-se do desequilíbrio neste momento, quebrar todos os elos que o prendem às zonas inferiores, abandonando-as de vez. Entretanto, há que se transformar sua condição vibratória através da renovação íntima para o bem, mediante a qual é possível nossa reunião em breve, no lar divino. Não tenha receio, porém. Providenciaremos todos os recursos necessários à sua vida nova, desde que você modifique sinceramente os propósitos espirituais. E triste, né, gente? Sofrimento para uma mãe. Porque quem é mãe aí sabe. Imagine-se no lugar dessa mãe. Quando o filho lá nessa região, essa mãe já sofrendo há mais de 10 anos, tentando resgatar esse menino, para ela um menino, né? E quando chega nessa condição, ele fala: eu posso ir com você?
e ela tem que lançar um não. Não por enquanto. Porque ainda que você largue essas companhias de vez, é necessário a sua mudança íntima. É necessário você ter consciência. E por isso nós sempre dizemos, a gente sempre está falando aqui, quando a gente tem consciência de como funciona uma coisa, consciência daquilo que nós estamos passando, reflexão sobre tudo aquilo, pegando o aprendizado e dizendo para Jesus, olha, eu aprendi, eu sei como eu devo fazer. Lá em minha reforma já foi feita. É a partir daí então que a chave muda, a chave vira, a gente dá um novo passo e a gente vem para a vida nova. Então é isso que ela está dizendo para ele, olha, você pode abandonar tudo lá de vez, mas você precisa ter uma mudança efetiva. Nós vamos cuidar de tudo para a sua vida nova, mas essa mudança precisa acontecer. Para que você então saia da condição que você se encontra. E aí, para quem assistiu a viagem, nós vamos recapitular. Lembra quando Diná fez um esforço terrível para que Alexandre deixasse de obsediar aqueles na terra? E quando ela consegue, através do amor, de uma certa forma, quebrar aquela corrente maldosa de vingança que tinha nele, ele retorna lá para o Vale dos Suicidas. Diná passa um aperto diante daqueles nossos irmãos que estão ali, ela é retirada, Alexandre fica, o mentor se aproxima, o irmão André. Para quê? Para ver de fato se houve a mudança. Se de fato foi quebrado o que precisava ser quebrado. E quando Diná vai se distanciando de Alexandre, ela fala para ele, não tenha medo, eu estou te esperando. É quando o irmão André percebe-se a mudança e aí Alexandre é retirado dali. A mesma coisa está acontecendo aqui com a Marinha. A mãe já disse tudo que tinha para dizer. Ele já começa a cair em si. E ela fala, eu estou aguardando a sua mudança. Eu preciso que de fato você mude. Porque somente com essa expansão da consciência, entendendo o que você precisa fazer e realmente querendo fazer, é que você vai sair dessa condição que você então se encontra. Dê-nos a boa vontade fiel e Jesus nos auxiliará quanto ao resto. Temos aqui um desvelado amigo que nos prestará sua valiosa colaboração. Refiro-me a Necésio, o bom irmão que o trouxe ao nosso encontro. Ele colocará à sua disposição os recursos precisos à conduta diferente. A princípio, Marinho, você experimentará dificuldades e desabores. Será assediado pelos antigos companheiros que se converterão em adversários, mas, sem a luta que facilita a aquisição dos valores reais, não aprenderemos onde se encontra o nosso verdadeiro lugar na obra de Deus. O filho infortunado prometeu-lhe a transformação imprescindível. Depois de encorajá-lo com ponderada ternura, a devotada senhora deixou-o entregue aos cuidados de Necésio, que prazerosamente recebeu a missão de encaminhá-lo na esfera dos deveres novos. Após despedir-se da mãezinha abnegada, que voltou à nossa companhia, o sacerdote conversou ainda por alguns minutos com o dirigente encarnado da reunião, surpreendendo-o com a mudança brusca. Fora obtida de fato uma dádiva do Senhor. A dedicação maternal produzira salutares efeitos naquele coração exasperado e desiludido. Marinho não poderia ser arrebatado das sombras para a luz somente em virtude da amorosa cooperação do nosso plano, mas recebeu nosso auxílio fraterno e utilizaria os elementos novos para colocar-se a caminho da vida mais alta,
reconhecia, admirando a justiça do pai, que a genitora dedicada não poderia entregar-lhe a colheita de luz que lhe era própria. Contudo, fornecia-lhe valiosas sementes para que ele a cultivasse como um bom lavrador. E olha o que a André vem trazendo para nós, e nós já sabemos disso. Ele fala aqui, olha, a genitora, né, a mãe dedicada, ela não poderia transferir para o filho a luz que ela tinha no momento, ou seja, o entendimento que ela tinha. Porque senão seria muito fácil, né? Mas aquilo que cada um de nós consegue desenvolver e expandir em consciência, o que vai acontecer? Isso é inerente a nós. A gente não consegue passar para ninguém, é nosso. Então, cada um precisa, então, o quê? Se desenvolver dentro aí do seu tempo. Mas o desenvolver, o entendimento é de cada um. Cada um de nós precisa, então, desenvolver, né? E expandir a nossa consciência. Então, embora a mãe dele estava na luz, ela não poderia transferir essa luz para ele. Mas ela, com a experiência, com o entendimento que tinha, ela fez o quê? Lançou sementes. E o que é esse lançar sementes? Mostrou para ele, através daqueles conselhos, o caminho que ele precisava seguir. Outros grupos procedentes de outras regiões traziam seus tutelados para a doutrinação de acordo com o programa de serviço estabelecido previamente. Foram 4 os espíritos que receberam os benefícios diretos dessa natureza através de Otávia e de outro médium. Em todos os casos, o magnetismo foi empregado em larga escala pelos nossos instrutores, salientando-se de um pobre negociante que ainda ignorava a própria morte, demonstrando ele certa teimosia em face da verdade. Um dos orientadores espirituais da condição hierárquica de Alexandre, impondo-lhe sua vontade vigorosa, fê-lo ver à distância os despojos em decomposição. Então, ou seja, tinha um outro lá, né? Que precisava ver o quê? O corpo, né? Em decomposição. Para poder realmente entender e ver e saber que estava de fato o corpo físico morto, né? O infeliz, examinando o quadro, gritava lamentosamente, rendendo-se por fim à evidência dos fatos. Em todos os serviços, o material plástico recolhido das emanações dos colaboradores encarnados satisfez eficientemente. Não era mobilizado apenas pelos amigos de mais nobre condição que necessitavam fazer-se visíveis aos comunicantes. Era empregado também na fabricação momentânea de quadros transitórios e de ideias-formas que agiam beneficamente sobre o ânimo dos infelizes em luta consigo mesmo. Um dos necessitados que tomara o médium sobre forte excitação quis agredir os componentes da nossa mesa, da mesa em tarefa de auxílio fraternal. Antes, porém, que pusesse em prática o sinistro desígnio, vi que os técnicos de nosso plano trabalhavam ativos na composição de uma forma sem vida própria que trouxeram imediatamente, encostando-a no provável agressor. Era um esqueleto de terrível aspecto que ele contemplou de alto a baixo, pondo-se a tremer humilhado, esquecendo o triste propósito de ferir os benfeitores. Então, olha aqui, né? Outros espíritos, né? Um precisando mostrar-lhe, olha aqui, você sim está desencarnado. Quem disse que não? Olha aqui os seus dejetos em decomposição. E outros gritam de terror, né? E outros chegam agressivos, querendo agredir. E aí, olha a importância de uma casa espírita que está amparada. Casa espírita amparada
espírito nenhum chega quebrando nada. Porque muito antes dos encarnados ali, existe uma corrente doutrinária, uma corrente espiritual por detrás. Então, se vocês adentram uma casa espírita, onde vocês veem espírito quebrando tudo, pode saber que aquela casa, de uma certa forma, está vulnerável, sem assistência espiritual. Está tão em desequilíbrio quanto aquele que ali chegou. Né? Porque não chega ninguém da hora que quer, da maneira que quer. Né? Aqui já nos foi dito. Os trabalhos, eles são elaborados previamente. Depois dos trabalhos complexos da nossa esfera, terminou a sessão com grandes benefícios para todos. Dentro de mim, germinavam novos rumos de pensamento. Os trabalhos havidos para cada caso particular constituíam lições diferentes para minha alma. E aturdido pela dilatação da luz que se fazia cada vez mais intensa e viva em meu círculo mental, reconheci que os gênios celestes poderiam trazer o mais belo e eficiente socorro aos espíritos da sombra, que, movidos de piedade e amor, conseguiriam instalar abundantes celeiros de bênçãos juntos dos sofredores, mas que, de conformidade com a eterna lei, os necessitados só poderiam receber os divinos benefícios se estivessem dispostos a aderir por si mesmos aos trabalhos do bem. E assim a gente encerra o capítulo 17, né? E André maravilhado, a consciência do André se expandindo muito em aprendizado, né? E ele fala realmente isso aqui pra gente no final. Olha, eu percebi que a ajuda, né? A ajuda chega quando a pessoa tem condições de receber aquela ajuda, né? Quando ele vem dizendo aqui que só poderia receber os divinos benefícios se estivesse disposto a aderir, né? A gente só pode receber aquilo que a gente está preparado. E principalmente voltados à prática do bem. E aí a gente tem que tirar esse véu de cima da gente, né? De quando você vai numa casa espírita, que você vê um espírito ali choroso, receoso, revoltado. A gente precisa o quê? Manter-nos em oração. Jogando para aquele nosso irmão energia positiva de entendimento e, sobretudo, de aceitação. Né? E muitas das vezes a gente vê também nas igrejas evangélicas, né? Muitos espíritos que ali tentam se comunicar e não conseguem ajuda, né? Porque talvez a forma com que leva essa doutrinação não é eficaz. Porque não são demônios, né? São nossos irmãos que estão necessitando de ajuda. São nossos irmãos que estão precisando que se ater à realidade. Se ater à nova condição. A saber que erraram, mas que existe esperança. Que Deus dá a oportunidade. Embora nós vamos ter que ressarcir. Nós vamos ter que reparar o nosso erro. Mas há esperança. E é isso que nós precisamos entender. Essa condição de marinho, ela pode ser inerente a qualquer um de nós que, durante a nossa caminhada, venha nos desequilibrar ou nos desviar do nosso caminho. Então, isso é inerente a todos nós. Mas nós precisamos, primeiramente, pegar o ensinamento, trazer para a nossa vida e falar, olha, eu não quero ser dessa forma, eu não quero agir dessa forma, porque eu também não quero passar por isso. Então, vai servindo para a gente de aprendizado. E quando nós não temos esses espíritos para vir nos mostrar aprendizado? Nós podemos aprender com os nossos irmãos encarnados. Quantas situações que a gente não senta para refletir e a gente fala assim, misericórdia. Eu não quero essa situação para mim. Porque eu não quero passar por isso, isso, isso e aquilo. Então, é refletirmos, né? É trazer para nós
os ensinamentos, para que a gente possa pelo menos tentar estar no caminho que Deus e Jesus espera de nós. Alguma dúvida, gente?